Olá, mais um podcast Pode Estar e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo Miyamoto. Ele é ortopedista. Eu admiro demais porque eu conheço há muitos e muitos anos, sei da sua paixão pela medicina e principalmente pelo seu estudo constante em relação à nossa coluna vertebral, que, diga-se de passagem, quem não tem dor teve ou terá, não é assim, Ricardo? Tudo Olá, bom, querido? olá, gente. Oi, Fabiola. Muito obrigado por ceder esse espaço aqui para a gente poder conversar do que eu faço há 33 anos. É bastante tempo, né, É um Ricardo? estudo, assim, eu vou falar em termos, né, modernos, é um estudo global da coluna vertebral. Né? Hoje a gente entende que a coluna não é só essa estrutura anatômica que está te sustentando aí sentada, né? É um elemento anatômico e reage a doenças, reage ao meio externo, reage ao teu sentimento, reage ao teu problema mental, reage ao teu estresse, reage ao teu trabalho, reage aos teus problemas do dia a dia em casa e fora de casa. Então, a coluna vertebral está envolvida em todo esse teu sistema interno e externo da tua vida. E é interessante essa colocação tua, porque a coluna é um problema mecânico, hashtag só que não. E eu acho que o teu envolvimento todo com o teu estudo, com a tua paixão, eu acho que fica por aí, né? É esse complexo vertebral que move o ser humano, literalmente. Onde é que você se formou? Me fala um pouquinho da tua formação. Falo sim. Eu me formei na Universidade Federal, em Curitiba, isso em 88. Não vou falar nenhum ano, em 88. Aí eu fiz a faculdade na Federal, fiz a minha pós-residência também na Federal e me especializei depois mais um ano na Santa Casa, em São Paulo, em cirurgia de coluna vertebral. Depois que você termina a gente chama hoje de R4, R5, depois da residência, né? Depois você ainda faz a pós-pós, tá? Que é o quê? A tua super especialização na área de cirurgia de coluna. Então, aí fui para Miami, fui para Minneapolis, depois fazer alguns cursos na Alemanha, né? E, finalmente, depois de todos esses anos, tá? Eu fui atrás de muita tecnologia na Coreia e na China o ano passado. Foi assim, uma experiência assim, fantástica, uma viagem de aprendizado, de ensino, de cultura, como é a medicina lá, o que eles estão fazendo igual, melhor ou pior que nós, né? Aonde eles estão avançando, por que nós estamos ou não avançando igual a eles. Eu quero te fazer todas essas perguntas. Vamos lá, é um Pois prazer é. aqui colocar tudo, né? Porque eu vou voltar para lá esse ano. É Né? mesmo? Porque você acaba se tornando amigos, né? Então, foi até muito interessante que na China, tá? No meio dos dias que eu estava lá, estava tendo um congresso interno do hospital. E me chamaram. Uau! Me chamaram e falaram, olha, você não precisa preparar nada, tá? Porque Só vem. só o fato da gente ter um visitante do Brasil, né? Eles já vão te perguntar o horário todo que a gente vai ceder para você. E foi, assim, fantástico. O preparo que eles têm, a tradução simultânea, assim, foi algo, assim, de tecnologia, assim, absurda. Você vai falando, assim, em alto e bom tom em português e simultâneo, no alto-falante, sai você falando em chinês. Nossa! E eles fazendo a pergunta em chinês, no meu simultâneo, né? Como hoje já existe nos celulares, né? Só que num ambiente macro, né? Então, você interage, assim, como se você fosse da casa. Você não precisa pensar para falar a língua deles. Você fala à vontade e a tradução é simultânea, assim, tá? Você não precisa pensar. Eu acompanhei a tua viagem, eu fiquei enlouquecida, porque a gente vê a tua paixão, como eu comecei esse programa, né? Eu sei da tua paixão, não só no dia a dia, mas a busca pelo estudo. Porque muitos médicos
são apaixonados pelo que fazem, mas ok, estão ali, está tudo certo, e você tem essa sede de buscar o novo, de trazer para Joinville o que tem de melhor, porque você, como cirurgião, já deve ter uma experiência enorme em casos que você viu a pessoa voltar a viver, porque a coluna ela te literalmente paralisa, né, Ricardo? Sem dúvida. A cirurgia ou abordagem da coluna, né, ela ainda é um desafio técnico e um desafio cultural, né? Porque hoje é muito comum ainda nos dias de hoje, né, o paciente vir falar, eu não quero operar. É a Por primeira quê? coisa que o Porque eu paciente tenho pensa. medo. Eu tenho Aham. medo de ir para cadeiras de rodas, né? Então, mas isso, depois de muita conversa, você precisa explicar que é muito cultural isso, esse medo. Hoje, tá? Você tem toda a tecnologia para fazer procedimentos extremamente seguros. E a medicina evoluiu tanto, tá? Que no nosso serviço ali, provavelmente a gente tem mais de 7.000 procedimentos já de coluna invasiva, sem complicação, assim, de medo de cadeira de rodas, de ir para uma muleta, praticamente zero, né? Por quê? Porque hoje você tem todo um protocolo, você tem toda uma linha de pensamento, você explica tudo para o paciente para ele decidir junto com você. É o paciente É, que decide hoje que tipo de tá, vida ele vai querer dali mudou para um frente. pouquinho aquele certo autoritarismo médico, não, tem que fazer isso e pronto. Não, Aham. acho que hoje a função médica, tá, é de mais de um orientador cultural, expor para vocês, né, todas as técnicas que existem já hoje no mercado, e você precisa saber todas as Claro. técnicas, porque se o paciente hoje vai há uns 2, 3 anos atrás para o Dr. Google, hoje Aham. ele vai para a IA? inteligência artificial. É, Ele claro. já vem com a pasta pronta para discutir com você. Então, você precisa ter conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo, né? Verdade. E é incrível, dor a gente sente ou escuta falar desde os homens das cavernas. Mas é incrível como nesses últimos 10 anos, tá, o estudo de dor se desenvolveu muito. Hoje a gente consegue te esclarecer exatamente por que você chega num consultório médico e fala, doutor, eu tomei esse remédio, mas não funcionou. E é para dor esse remédio. Mas eu preciso te explicar que hoje existem vários tipos de dor. Existe a dor que a gente chama tecnicamente, né, de dor nociceptiva, é aquela dor que quando você leva uma pancada, você sente dor porque o teu receptor, né, sentiu dor aqui. Agora, muitas vezes você tem uma incrível dor irradiada, tá? Você não bateu, mas você está com um amortecimento da mão, fraqueza da mão e sente um desconforto na cervical ou na lombar. Então, é uma dor talvez mecânica ou uma dor química no teu nervo que está irradiando. Agora, existe medicamento para uma dor trauma e existe medicamento para uma dor de nervo. Existe um medicamento para dor mental, porque uma dor aguda, até 3 semanas dessa batida, você trata com um tipo de analgésico. Se essa dor passar de 3 semanas, tá? Muitas vezes a batida foi há 3 semanas atrás, mas essa dor foi para a tua localização cerebral, foi para a tua memória e você ainda continua com dor. Mas daí você não vai tomar o mesmo medicamento para uma dor de trauma, você vai tomar uma dor para dor neuropática. Então, tem muitas pessoas hoje que sentem dor e são tratados com anticonvulsivante, né? Miorrelaxante, Sim. tomam relaxante antes de dormir para não ter dor noturna. Sim. Então, hoje já tem vários tipos de dor. É. E essas dores que eu estou falando para você são dores técnicas médicas, fora as milhões de dores que você traz com você, tá? A dor tóxica do teu trabalho, a dor tóxica do teu relacionamento, a dor tóxica do teu bolso, muitas vezes te falta, né? O pai de família financeiramente está em dificuldades, tá? Não tem como uma pessoa dessa relaxar a musculatura da coluna. Se ele tem um fator predisponente, ele vai sentir dor crônica, vai doer todos os dias. Então, você não vai tratar com um tipo de medicamento para dor de trauma. Talvez o medicamento dele seja uma boa conversa, um bom esclarecimento
estudar como é que está o estilo de vida dele, retirar os fatores externos tóxicos para ele. É incrível a tua sensibilidade, sabia? Uhum. Porque eu acho até que pelo fato de você também ter uma filha que pratica esportes e que foi, nossa, campeã, e eu acho que você teve muita convivência também, né? A ponto de entender esse outro lado do ser humano, né? Sim. Porque quando você vai no médico com uma dor na coluna, muitas vezes aquela consulta, é como você falou, a dor é onde? É aqui, 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 toma isso, 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 você remedia e está tudo bem. Depois o paciente volta com mais dor, e vai, assim, eu acho que as coisas estão tão mecânicas hoje, mas o que eu quero te perguntar é que, além de tudo, toda essa anamnese que você faz para entender o teu paciente, qual é a hora que o teu paciente tem que ir para a cirurgia e como é que você fala isso para ele? Se isso é o maior medo do paciente. Olha, hoje eu vejo isso como assim, uma baita interrogação na cabeça do paciente. Tá? Mas na minha, tá muito simples. Uhum. Por quê? Em primeira instância, no primeiro bate-papo, no primeiro conhecimento do paciente, tá? Jamais vou indicar uma cirurgia. Claro. Porque eu não sei quem é você. Eu preciso saber tudo da pessoa que vai se submeter a um tratamento. Porque eu preciso do teu comprometimento e disciplina. Eu preciso saber se você vai realmente fazer um tratamento adequado, tá? E se você realmente gosta de você. Por quê? Porque a tua coluna, daqui 10, 20, 30 anos, vai estar aí com você. Então, eu preciso te despertar não só um tratamento da tua queixa agora. Eu preciso te explicar também que é igual para vocês entenderem, é igual eu olhar para um carro novo e ver um pneu murcho descalibrado. Entendi. Tá? Ele está novo, está perfeito. Só que se você andar com esse pneu murcho descalibrado, vai dar problema. Por mais que você cuide, se você rodar com esse pneu descalibrado, ele vai gastar e vai estourar antes. Então, os segmentos da sua coluna, quando a gente detecta algum problema, tá, é o pneu descalibrado, é o teu disco descalibrado. Entendi. Vamos calibrar? Vamos. Tem como? Tem. Tá? Disciplina. Tá? Aí você vai descobrir a causa. Aí você me perguntou sobre a cirurgia. Tá? Eu vou te explicar todos os fatores, tá, de uma forma extremamente conservadora, tá? E vou falar quando a gente chega para decidir por uma cirurgia. E a partir do momento que eu percebi que você entendeu, eu vou falar, o dia que você abrir essa porta do meu consultório, é você que vai pedir a cirurgia, não sou eu que vou falar que precisa. Porque você vai falar, Ricardo, nós já fizemos, eu já emagreci, eu já corrigi minha postura, eu já fiz fisioterapia com os melhores que tem na cidade. Eu fui disciplinado, mas eu estou limitado. Eu melhorei, tá? Numa percepção de 0 a 10, de 10 hoje a minha dor é 6, 7. Mas eu só tenho 30, 40 anos. Eu não quero viver assim. Tá? Eu gosto de atividade física, eu gosto de viajar, eu tenho medo de viajar, de travar num avião, travar pegando uma mala ou travar passeando. É verdade. Então, essa insegurança você coloca na balança e vê o custo-benefício. Entendi. Só que hoje, tá, com a evolução, né, eu preciso tirar do teu pensamento que um procedimento de coluna é igual cadeira de rodas, porque não é. Antes até poderia ser, e vou te explicar por que essa cultura. Porque antes nós só tínhamos o raio-x. Hoje a gente tem o raio-x, a gente tem a tomografia, a gente tem a ressonância nuclear magnética e tem até a ressonância dinâmica, que faz o exame com você em movimento. Então, hoje, tá, você consegue fazer um procedimento direcionado ao diagnóstico com certeza absoluta. Antigamente, sem ressonância, sem tomografia, você vinha com uma dor na coluna, qual era a função do médico? Abrir a tua coluna e procurar o que você tinha. Meu Deus. Então, você ficava lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas procurando e, às vezes, não achava e fechava. A chance de você fazer uma lesão procurando alguma coisa, né, é abordagem, é cirurgia, é sangramento,
abordagem numa zona extremamente delicada. Então, acontecia muito. O próprio sangramento da cirurgia fazia compressão da tua medula, da coluna, e gerava déficit. Hoje, não. Hoje, a gente faz um procedimento, tipo uma endoscopia, que a gente já está treinado a fazer. Isso eles fazem muito na China e na Coreia, tá? Que você faz um procedimento com anestesia, né? Tipo uma sedação, tá? Em 1 hora e meia, você tira o problema da coluna e o paciente acorda e vai embora andando. Olha Hoje, só. 90% dos Se procedimentos, resolve o paciente não fica mais internado. Que Então, incrível isso isso. é algo assim que não era nem pensado, né? E hoje a gente já tem essa tecnologia. Aqui em Aqui em Joinville. Joinville. Disponível para quem Disponível, quiser, para quem inclusive puder. para os planos de saúde. Ah, é Sim, os planos de mesmo? saúde já aderiram, já certificaram. Por quê? O Ministério da Saúde, a ANS, a Anvisa, viu que é um procedimento extremamente favorável à melhora da pessoa, muito pouco agressiva, dispensa internação, sangramento praticamente não tem, porque o acesso é de 3 milímetros. Nossa. Tá? Então, se você não prestar atenção, você não vê nem essa cicatriz de 3 milímetros na pessoa. Qual é a porcentagem disso, da pessoa sair ok e tá tudo bem? Eu posso te falar que de sair tudo bem, tá? É assim. Primeiro, eu preciso conceituar a tua dor, Entendi. de 0 a 10. A pessoa que chega com uma dor absurda de 10 numa cadeira, sem conseguir andar, tá? Você baixa essa dor inicialmente para, às vezes, 0 ou 1. Agora, tem fatores secundários que associam o teu problema. Vamos supor, uma hérnia de disco é quando o disco sai do lugar e começa a apertar o teu nervo. Sim. Então, você vai lá, tira o que está apertando. Tira o que está apertando, o que aconteceu. Agora, você tem um fator que causou essa hérnia. Pode ser uma obesidade, pode ser o trabalho braçal inadequado. Sim. Então, você opera a pessoa, melhora. Agora, você tem que corrigir os fatores que causaram. Senão esse paciente porque vai sempre- ficar com uma dor residual. É sempre o paciente tem que ajudar o médico também, né, Ricardo? O paciente tem que, na verdade, no tratamento, ser ajudado, ele né? se casa com o médico. É. E uma coisa muito importante, isso eu falo para todos os meus pacientes, tá? Às vezes eu recebo até no Insta, no Face, até no WhatsApp, às vezes perguntas, tá? Doutor, com quem eu opero? Doutor, eu opero ou não opero? Então, é muito tranquilo também você decidir, tá, Fabiola? Vá consultar um médico, de preferência que você confie, escute tudo, leve todas as suas perguntas, tá? Satisfeita, ótima. Não satisfeita, vá buscar mais um médico com referência que tenha, tá, gente? Que tenha diploma certificado, especialidade certificada e qualquer especialidade. Que esse médico, preferencialmente, faça parte da sociedade brasileira do que ele faz. Entendi. Então, porque a sociedade brasileira, por exemplo, de cirurgia plástica, de ortopedia, de neurocirurgia, de dermatologia, ela tem uma certa corresponsabilidade de educar os médicos que são especialistas, de policiar, de palestrar ética, palestrar resultados, auxiliar nas complicações. Então, outra dica importante, tá? Uma complicação não é, entre aspas, um erro. Tá? A complicação é um percentual de complicações que pode ocorrer. Por quê? Entendi. Porque a medicina não é matemática. Sim, tá? claro. Se eu fizer a mesma cirurgia em você e em mais 3, 4 pessoas, Cada o um vai resultado reagir. é diferente, porque o teu corpo é diferente, então o tratamento precisa individual, ser né? individualizado. O que você foi buscar na China e na Coreia? Me conta. Nos últimos 5 anos, tá, a gente sempre vai atrás dos livros, de lançamentos, e me chamou a atenção. Os 2 livros, tá, mais vendidos, mais lidos, até nos congressos aqui, e de quem faz cirurgia minimamente invasiva de coluna, um era coreano e um era um chinês. Eu falei, Opa! tá aqui. Aqui está já uma porta um pouquinho aberta. Aí eu fui atrás, tanto dos 2 escritores, né, tentar saber qual hospital que eles trabalham, com quem eles se relacionam, ou se tem algum médico no Brasil que já conhece, né? E
por muita coincidência, eu fui fazer um curso, tá, em peças de coluna, assim, de animais, tá, e lá tinha um coreano que, na pandemia, ele ficou praticamente preso na Coreia por 2 anos. Então, ele é preso, que eu falo que ele não pôde Sim. vir, não. Aham. Então, ele aproveitou e desenvolveu essa endoscopia de coluna junto com esse autor de livro. E eu conheci ele aqui em São Paulo. Eu falei, Coincidências não existem, né, é Ricardo? você. Daí, evidente, gente, tem formas e formas de abordar, Sim. né? Acho que você tem que ter uma certa empatia, Claro. você tem que ser claro, você tem que colocar em cima da mesa as tuas pretensões, né? E ele ficou sabendo que eu era professor aqui na faculdade, que eu era professor na pós-graduação aqui. A gente tem especialidade de cirurgia de coluna aqui em Joinville, né? E ele viu que eu estava em São Paulo procurando aprender isso que ele fez na Coreia. Daí eu perguntei para ele, como que é na Coreia? Né? Ele falou, isso. Tá? Daí eu trouxe o livro, né, do coreano. Falei, você conhece? Ele falou, eu fiquei com ele. Olha, Daí ele falou, que delícia. ele foi tão assim, simpático, empático, né, e prestativo, e falou, você tem interesse em conhecê-lo? Eu falei, lógico que eu tenho. Então, eu vou falar Bora com ele. lá. Não deu 2 meses. Bora, pode vir. Que bacana. Daí eu fui para lá, fiquei lá 1 mês com ele, fantástico. E lá eu conheci um chinês. Ah, E esse chinês era um resident fellow desse chinês que escreveu outro livro. uau. Eu falei, bora, tá? Já tô pertinho, só que eu não vou conseguir direto. Daí eu voltei para Joinville, fiquei mais 2 meses trabalhando, aí eu voltei para a Voltou pra China. lá. Então foi assim, é aquilo que assim, a gente sempre, quando a gente faz uma coisa muito boa, a gente fala, poxa, por que eu não fiz antes? Antes. A gente Tudo sempre tem pensa sua assim, hora, né? tudo tem sua Então, hora. mas tudo tem sua hora. É. Eu acho que eu tô nesse momento, né? Eu acho que eu tenho experiência para discutir qualquer caso com eles, porque eu não preciso procurar a experiência, tá? Quando você você já conversa, tem. eu já tenho um caso parecido, né? Ou já discuti algo parecido, ou já Sim. vi alguma coisa em congresso, né? Então, mas é fantástico. E lá eles têm assim, você sente que é um clima diferente, Fabíola. Você vê que todo o povo, tanto o coreano da Coreia do Sul e tanto o chinês, você sente aquele clima que todo o povo quer que o país dê certo. Quer que o país dê certo. Então, num domingo na Coreia, eu fui tomar um café, daí eu falei, para eu não dar um tiro errado, né? Eu vou na Starbucks, Ah, né? sim. Entrei na Starbucks domingo à tarde. Diferente, né? Um silêncio. Sério? Cheio, tá? Cheio, mas um silêncio. Aí eu olhei para todas as cadeiras ocupadas, os balcões ocupados, tá? Estranho, mas é um silêncio. Todos universitários, com computador aberto, estudando. É incrível o quanto eles estão estudando. Tá? Tem interesse em aprender, né? Não pratica a medicina por si só, O né? vestibular lá, tá? Ele é único, tá? Então, ele é tipo o Enem, só que nesse dia do vestibular, Fabíola, né, é feriado. Tudo funciona só para os estudantes. O transporte público, os colégios, hospital, emergência, polícia, é tudo para os estudantes. Os pais vão para onde? A maioria vai para a igreja rezar. Uau! Por quê? Que legal. É um Enem único. Então, vamos supor que tem 5.000 vagas e tem lá 50.000 pessoas fazendo o Enem. Tá? Quem tirar primeiro, escolhe a faculdade, a cidade, o curso. Que bacana essa... Então, mas funciona, tá? Só que a pressão psicológica sobre os jovens é muito grande. Ai, Então, o imagino. índice de suicídio também aumenta muito. Entendi. Né? Mas é um mar de concentração, assim, de muito estudo. E é muito considerado lá a nota e o currículo. Então, você ganha por merecimento, por dedicação e por trabalhos publicados, por pesquisa. Então, você tem um grande estímulo, é fantástico. Na China também é muito assim, semelhante à Coreia do Sul. Uhum. E você foi buscar alguma técnica nova? Você foi aprimorar? Você foi conhecer? Aqui eu já estava começando a fazer endoscopia, porque eu tinha treinado em São Paulo. Né? Mas eu precisava criar mais habilidade. Entendi. Você foi treinar. Eu fui lá atrás de treinamento,
atrás de variações de casos de tecnologia nova, né? E volume. Tá? Porque existe, tá? Tudo na medicina, quando você vai introduzir um procedimento, existe uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado, quanto mais você se dedicar, mais é aquilo. Tente, 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 faça, 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 tente, 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 faça, faça, faça. Desde que eu te conheço, você fala isso. Quando você perceber, tá? Já faz. Uhum. É automático. Tá? Você precisa fazer tudo na vida até se tornar automático. Né? Faça uma cirurgia, faça 2, faça 10, faça 100. Tá? Cada cirurgia você está aprendendo. Tá? Nunca pense que você já sabe tudo. Cada cirurgia é diferente da outra. Né? E concentração. Né? É incrível que lá tem um centro cirúrgico, tá? Na China e na Coreia, só de coluna. Então, tinha lá 10 salas, as 10 salas ocupadas com cirurgia de coluna. Então, você quer aprender, você aprende. Você não quer aprender, você não aprende, nem se alguém segurar na tua mão e te ensinar. Eu acho que você leva a tua vida assim, né, Ricardo? Porque isso não é uma coisa assim, eu fui lá fazer isso. Isso é um princípio, é um estilo de vida. Você sempre foi assim, você sempre está no meio, você sempre estuda muito, você sempre está presente em vários momentos da medicina em si, né? A gente escuta muito o teu nome, né? A gente só escuta. É assim, eu nunca parei de estudar. Pois é. Mas eu gosto muito, tá, de, no meu ecossistema, ter pessoas diferentes, tá? E aqui vai uma dica que me funciona muito, tá? Você precisa ter pessoas mentoras que tenha mais idade, mais experiência que você, que tenha prazer em te ensinar, tá? E você siga as pessoas que deram certo, siga as pessoas de sucesso, siga as pessoas com cultura forte, né? E principalmente, tá? As pessoas que já têm o sucesso, são mais velhas que você, eu te garanto, elas vão te ensinar com pureza. Tá? As pessoas talvez mais novas que você, ou do mesmo patamar, talvez haja um certo equilíbrio de rivalidade. Mas quando você determina que você escolheu 1, 2 ou 3 pessoas para ser seus mentores, né, você pode conversar que você vai ganhar muito tempo na tua vida. E outra coisa que eu aprendi muito também, se você precisa de ajuda ou sente que precisa crescer mais rápido, tá? Vá atrás do acesso. Você tem acesso. Hoje tem milhões de pessoas acessíveis hoje. Tá? E se precisar, você compra esse acesso para ter o aprendizado. Não é comprar relacionamento. Sim. Não é comprar amizade. Valorizar o trabalho do outro, comprar né? acesso para você crescer pessoalmente, Fabíola. Então é aquilo. Treine, treine, vá, até se tornar. E você acaba se tornando. E você já é. E você Não é. sou. Você eu estou querido. no caminho. E eu tenho um arquétipo, né? Arquétipo é você fazer um perfil de o que o meu arquétipo é de criador. Né? Então, e é incrível como dá certo. Eu fui atrás do meu arquétipo agora, com 60 anos de idade. Mas depois que você descobre o teu arquétipo e estuda, você vê que tudo que você fez na tua vida tem fundamento do arquétipo, porque o arquétipo criador, ele não pega nada pronto. Ele cria tudo. Então, tudo que a gente fez, a gente foi criando, tá? E graças a Deus, tá? Foi dando certo. Então, eu tenho coisas assim que fica para uma outra conversa, que são muitas atividades paralelas à medicina que deram certo, entende? E nada melhor do que você fazer uma coisa que você gosta, que você ama, e ainda te dá um retorno pessoal e financeiro, né, Fabíola? Claro, sem dúvida, então, não. Mas para a China e para a Coreia, eu fui especificamente para aprender videoendoscopia de cirurgia de coluna vertebral. Hoje, 90% das doenças de coluna, eles resolvem por vídeo. O que é vídeo? Para quem já fez uma endoscopia de estômago, tá? O aparelho é semelhante, só que a gente faz um acesso de 3 milímetros na coluna, exatamente sobre o problema, vai lá com uma ótica no problema, e existe uma física simples
incrível que depois, não sei de quantos milhões de anos que a gente foi descobrir. Tá? Por exemplo, você faz uma artroscopia de ombro, de cotovelo, de quadril, de joelho, você entra lá com um aparelho para visualizar, essas estruturas, ela tem uma cavidade, um buraco. Então, você coloca soro lá e com a ótica você vê todo o problema e já opera. Agora, você imagina, a coluna não tem cavidade. Como é que você vai entrar lá com um aparelho e enxergar tudo se não tem cavidade? Então, a técnica da endoscopia é o seguinte, você já colocou um óculos de piscina e só colocou o óculos na água? Quando você coloca o óculos na água, não aumenta tudo? Uhum. Quando você pega, por exemplo, um copo d'água, né, fininho, com uma bolha de água embaixo, quando você encosta o copo da água na água, as fibras da mesa que não aparecem, maiores. Sim. Então, a endoscopia de coluna é feita assim. É um aparelhinho, tá, de 2 milímetros, que tem um canudinho que vai o soro, e tem um canudinho que aspira, e tem um canudinho que eu vou, tá, com um olho artificial, que esse olho mostra tudo na câmera. Na tela. Então, eu chego com esse aparelho dentro da coluna. Evidente que você tem que ter um conhecimento detalhado de anatomia, Claro, para você não entrar com esse aparelho no lugar errado. Claro, lógico. Porque, na verdade, é um metal. Esse é o segredo. Esse é o né? segredo. Aí, quando você chega e encosta no local que você quer, você injeta uma gota de soro na frente dessa lâmina, desse olho de vidro. Então, eu encosto essa lâmina de vidro nessa bolha de soro e tudo cresce na minha frente. Uau. E quando tudo cresce, isso aparece no vídeo. Entendi. E como tudo cresceu, eu vou com essa pinça dentro dessa bolha de água, de soro, né? E começo a trabalhar. Nossa. Então, enquanto tiver o meu olho mágico, né, de vidro que transmite a imagem ali, e eu tiver com a pinça, eu trabalho olhando ali, com a mão parada aqui, trabalhando ali. Até eu chegar na hérnia, afasto os nervinhos, chego na hérnia com uma pinça de 1 milímetro, tiro ela pelo buraquinho, tá? E só puxo o aparelho. E dou um pontinho. E a pessoa vai embora. Caramba! É incrível, né? Incrível! Mas incrível. não tem como, tá? Se apaixonar. E a gente dá aula para os residentes, para os alunos. Eu pergunto, quem vai fazer ortopedia? Ninguém. Ah, é ruim, é ruim, é ruim. Tá? Quem vai fazer cirurgia de coluna? Ninguém. Por quê? Ah, é complicado. Eu falo uma coisa, sempre falei para meus filhos, minhas filhas, é ruim, é difícil, porque você não tem conhecimento. Claro. Tudo Depois que você domina, aprende, domina, isso. tá? Aí nada Vira te uma segura. paixão. É igual quando você fala dos matemáticos, dos físicos. Sim, o cara é louco. claro. Não, o cara, ele tem paixão, porque ele entende aquilo. Então, Aham. ele fica trabalhando aquilo a vida toda, porque ele gosta. Agora, quem não entende o básico, Claro. tá? Mas é aquilo, tá? Não tem, você não precisa ter um QI elevado. Você precisa ter vontade. Porque muitas pessoas que têm o QI elevado têm ótimas ideias. Mas se você não executa, Só fica na ideia. perdeu o talento. Tá? Então, você tem que ir atrás. Eu tinha certeza que Tem essa que ir atrás. matéria ia ser incrível. É assim, na verdade, a profissão, independente do que você faz, tá, é o reflexo da tua vida. Sim. Então, Não, a gente vê isso em ti muito. leve a tua profissão como se fosse a tua vida. Aham. Tudo depende do que você está fazendo, tanto na tua vida como na tua profissão. Entende? Então, trate bem as pessoas, tá? Seja humilde, esquece, você não pode pensar em orgulho, você não é o sabedor de tudo, você pode adquirir experiência cada vez mais. Quanto mais experiência, você pode ficar feliz que mais você vai conseguir ajudar. Tá? Ricardo. Mas você não é o bambambam de nada, tá? Ele é muito humilde, né, gente? Eu estou falando com um super fera, com um Dr. Ricardo Miyamoto, que é referência em cirurgia de coluna, não só no estado de Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Vem gente de todo o Brasil operar com o Dr. Ricardo. Ele opera na clínica IOT aqui de Joinville. E eu quero agradecer muito a tua presença, porque eu tinha certeza que você ia nos trazer muita informação, muitos conhecimentos, e assim, de uma forma muito tranquila, porque você é uma pessoa assim
super zen, Sim. super bacana. Eu conheço tua família, então a gente sabe que tudo que você fala vem lá de dentro. E essa tua paixão Muito é obrigado. incrível. Eu posso só dar um recado técnico? Deve. É assim, gente, quem tem dor na coluna ou hérnia de disco, 80 a 90% das pessoas que têm esse diagnóstico e dor, fique tranquilo e fique otimista. Melhora sem ter que fazer procedimento nenhum, Fabiola. Tá? Porque a maioria das dores são dor miofaciais. Então, se você tem uma crise de dor, fizer um repouso absoluto ou relativo e tomar um analgésico simples, tá? 80, 90% das pessoas que têm melhoram. Não precisa fazer nada em especial, a não ser que depois de 5 a 10 dias não melhore. Aí começamos a segunda etapa. Mas eu quero te agradecer por poder dar esse recado aqui para as pessoas, né? A gente, né, adora o que faz, eu gosto, eu amo, a gente opera muito, mas é um percentual de cada 100 pacientes com patologia, você acaba precisando fazer procedimento em 2 ou 3 pessoas. É muito tranquilo. Eu tenho certeza que ética também mapeia a tua vida e a tua profissão, a tua carreira. Parabéns, obrigada por ter vindo, Fabiola, também. E é isso, gente. Eu conversei com o Dr. Ricardo Miyamoto, aqui de Joinville, e incrível, né? Como as pessoas trazem para a vida particular aquilo que profissionalmente elas são. Se eu tivesse que fazer qualquer cirurgia de coluna, certamente eu iria fazer exatamente isso. Pesquisa, 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 porque você vai chegar em alguém que você literalmente pode confiar. Então, ficamos por aqui, na certeza de que você vai deixar o seu comentário aí, se você está nos assistindo no YouTube, no Spotify, e se é na TV, passe adiante, porque você sempre vai conhecer alguém que tem aquela dorzinha na coluna e deixa para lá, mas não deixa não, tudo tem solução.